em nome do Conselho Deliberativo deste Instituto, eu tenho a enorme satisfação de instalar essa primeira conferência do mês do ano de 1992. Quando no ano passado iniciamos a programação dessas conferências do mês, o primeiro nome que surgiu nas propostas que estavam sendo discutidas pelo Conselho Diretor foi o nome do professor e jurista Raimundo Fauro. Ele que esteve aqui há 5 anos atrás, volta para esta casa para proferir a primeira conferência do mês deste ano. É um momento festivo para esse instituto poder recebê-lo de volta, e nesta ocasião o Conselho convidou o diretor do Instituto, que na ocasião não só dirigia o Instituto, mas animava o nascimento desse Instituto, que é o professor Carlos Guilherme Mota. E ninguém melhor do que o professor Carlos Guilherme para apresentar no dia de hoje o nosso conferencista. Professor Carlos. Obrigado, Jacques. Eu quero dizer inicialmente que estou muito sensibilizado com a sua atitude dos meus colegas do Conselho Diretor nosso IEA, ter sido escolhido para dirigir umas breves palavras ao Raimundo Fauro. Até porque, de fato, quando nós, um conjunto amplo de colegas, não só o Conselho Diretor de então, a comissão, vários colegas designados pelo então reitor Goldenberg, mas havia uma coisa importante no chamado aqui que existe, Senado Invisível, que era exatamente esse conjunto de colegas que se aproximaram por várias formas e chegamos a um consenso, essa palavra tão terrível na política brasileira. Então, o nome é o inaugurador, o abridor dessa nova discussão vai ser o Raimundo Fauro, jurista, cientista político, historiador. Fico muito alegre de saber também que nos últimos 5 anos nós conseguimos trilhar algumas das veredas que o Raimundo anunciou, delineou aqui naquele já longínquo 1986, quando fez aquela exposição, apresentada, aliás, por um outro founding father do Instituto, o professor Antônio Cândido. Ele discutiu conosco aqui, ele virou o primeiro artigo da nossa revista de divulgação sobre o pensamento político brasileiro, sobre os limites do pensamento político brasileiro. E continua sendo, 5 anos depois, esse texto de referência para todos nós. E também os seus ensaios, sua atividade de publicista, que é algo que eu gostaria muito de ressaltar aqui, até porque alguns de nós, ainda cultores de alguns dos embates da Revolução Francesa, passamos a cultivar muito essa maneira de fazer ensaio, de combater o bom combate que o Raimundo faz também. Devo evocar também que o jurista, o historiador, agora a imprensa está dando assim, mas o historiador, para muito agrado o nosso historiador, o historiador, cientista político, jurista, houve uma inversão, também, começou naquela altura a trabalhar aqui dentro de ajudando a fixar um padrão que nós valorizamos nesse instituto. Foi o primeiro professor, foi o primeiro visitante do instituto, ficou conosco 6 meses, então estávamos em instalações bastante precárias, poucas condições de trabalho, mas mesmo assim, semanalmente, durante 6 meses, o Dr. Fauro vinha a este ambiente e congregava em torno de si colegas da literatura, história da literatura, da crítica literária, colegas historiadores, sociólogos, antropólogos, já sinalizando de maneira concreta o que nós imaginávamos que ia ser um instituto dessa natureza com um nome tão pretensioso. Tão pretensioso que na conferência seguinte, o professor Domero Florestan perguntava, abrindo a conversa, avançados, estudos avançados, avançados em quê? Nós respondíamos, avançados, por exemplo, fazendo com que a Universidade de São Paulo convidasse intelectuais, personagens como o Raimundo Fauro, fora de qualquer
esquema burocrático. Ele não veio aqui para dar créditos, nem curso de pós-graduação, nem graduação, nem controlar a frequência, nem coisa nenhuma. Da maneira que ajudava o doutor fala, dizer o que nós entendemos por uma universidade também, para não dizer do Instituto de Estudos Avançados. Agora, nós viemos aqui para ouvi-lo, eu gostaria de fazer a apresentação, uma figura pública dessa natureza, que tem fixado exatamente a questão do espaço público e da crítica entre nós. Eu gostaria, entretanto, de fixar um pouco a importância, naturalmente, do clássico. Este, sim, a palavra aqui é meio gasta às vezes, mas este é um clássico, o autor dos Donos do Poder, também o autor de Machado de Assis, A Pirâmide de Trapézio. Para nós, historiadores, sobretudo historiadores da época da independência, as suas publicações, mas particularmente o debate político da época da independência, uma coletânea de textos, buscados em arquivos, e toda uma farta atividade como publicista, bastante conhecido, onde ele fixou, aliás, e sobretudo através da Isto É, Isto É, Senhor, até a semana passada, onde ele fixou a sua tribuna, uma de suas tribunas. Eu gostaria de evocar aqui ainda a importância que tem para nós, o que traz o Raimundo para nós, como formação. Traz os seus diálogos com essa figura notável que marcou tanto com Augusto Meyer. Traz o seu contato, sua discussão, suas discussões com Érico Veríssimo, que foi quem deu esse título, Os Donos do Poder. Porque o título, salvo melhor juízo, é apenas a formação do patronato político brasileiro. Então ele traz para nós esse diálogo com Érico Veríssimo. Ele traz várias outras interlocuções, e uma delas eu não poderia deixar de falar, que é do Hermes Lima. De tal maneira que são figuras que eu evoco aqui, né, no espaço desse instituto, porque isso nos ajuda um pouco a demarcar o tipo de ambiente e de reflexão que nós imaginamos poder estar implantando à volta desse instituto. Bom, eu acho que são essas as palavras de saudação, para dizer também que Raimundo, como founding fathers também, nós esperamos não ter nos afastado muito daquelas premissas aqueles longínquos, 85, 86, 87, e também espero que esse tipo de exposição, que a sua disposição a vir, para ver essa exposição, talvez sobre a questão nacional e o tema da modernidade, talvez nos ajude a jogar para um novo momento, um novo patamar deste instituto. Eu acho que há toda uma discussão também em torno da figura pública, das teorizações do Raimundo. Nós já tivemos em torno dessa mesa, anos depois, muitas discussões sobre como fixar, como apresentar o Raimundo Faulo. Eu confesso que tenho uma certa dificuldade como localizá-lo do ponto de vista teórico, porque antigamente aqui nos nossos cursos de ciências sociais, de história, bom, ele é weberiano, não é? Isso ficava mais Pontos presos. Né? Alguns casos discutiam, bom, mas é hegeliano de esquerda, não é? Agora você é um hegeliano, parece que há um movimento em direção a Hegel, mas também... Lembro que o Weber era nazista. Não é? E há um outro problema também, 200 anos, em 1989, 200 anos da Revolução Francesa, estávamos aqui discutindo, estávamos crentes que estávamos em torno de uma mesa de jacobinos. Você discutia e falou, atenção, aqui é um girondino à mesa. Então isso já criou uma certa preocupação. E finalmente, nós ainda discutimos mais recentemente com alguns colegas gaúchos, ainda fixamos que talvez o Dr. Raimundo Faulo não seja nem weberiano, nem hegeliano de esquerda, talvez seja um lagarto mesmo. Esse é um problema que nós vamos ver a partir da nossa exposição de hoje, e a forma que eu gostaria de apresentar. Dizer duas palavras. Muito obrigado. Eu estou ligado a esse instituto, o Mota disse muito bem, desde o seu começo. Eu nunca entendi bem porque me chamaram aqui. Realmente, eu queria dizer até ao professor Jacques Markovitch, quando me apresenta, e o Mota também, cientista político, historiador, jurista, eu suponho que estão falando de outra pessoa. Eu sou meramente um advogado. Tolamente um advogado, e talvez do velho estilo. Nenhum advogado moderno, por isso que eu me considero muito girondino. É verdade que para
para enciumar alguns jacobinos, eu digo que me sentaria à convenção entre Thomas Paine e Condorcet. E aí é quase uma covardia com os jacobinos. Né? Mas eu fiz parte da fundação do Instituto, não sei porquê, realmente não sei, e não há uma explicação convincente para isso. A única que eu consigo identificar é uma dívida em estado permanente, que é com o Mota. O Mota supõe, e isso me agrada muito que ele suponha assim, eu gostaria também de estar convencido disso, e o meu trabalho tem alguma importância para alguém. Eu suponho que, em primeiro lugar, entre os meus 10 leitores, que estão todos aqui, casualmente, entre os meus 10 leitores não há nenhuma significação do que nós dizemos, do que eu tenha dito. Mas, de qualquer maneira, e de qualquer modo, eu fico muito grato pelas palavras que você me dirigiu e muito agradecido pelo convite do professor Jacques Markovitch. Eu deveria me estender mais no agradecimento do que nesse texto que eu preparei aqui e que, infelizmente, tem quase 20 laudas. O tema é a modernização e a modernidade. É uma construção que eu tentei fazer, meio hegelianamente, estou me afastando muito do Weber e estou procurando travar um diálogo com Hegel. Esta é uma tese que se poderia dizer, muito sumariamente, que é Marx contra Lenin e Hegel contra Marx. A substância seria mais ou menos esta. Eu vou passar a ler. Em 1915, num ensaio que faria à época acerca da Alemanha imperial, Veblen celebrou, Veblen, não Weber, na corrida entre as nações pelo desenvolvimento, as vantagens do atraso. Inaugurava-se com o paradoxo um debate que evocava um retalho da história do mundo, que até então permanecera na sombra, reservada à área luminosa às nações desenvolvidas. O paradoxo não acaba aí. Se o país que, no começo da corrida, se situa nas últimas filas e, por isso, privilegia a sua trajetória, há correlatamente o castigo da liderança. Entre as duas marcas, a que assinala o país atrasado e a que indica o paradigma, situa-se o fenômeno que se chama a modernização, que outrora, guardadas as diferenças de tempo e de estrutura histórica, constituiria a europeização ou a ocidentalização. Duas nações na primeira metade do século XX, depois de uma arrancada que as destacou no mundo, eram os exemplares da modernização, a Alemanha e o Japão. Os dois países teriam, ao se industrializarem, assimilado e incorporado ao seu desenvolvimento a tecnologia dos países paradigmaticamente adiantados, queimando etapas, sem pagar, em termos sociais e econômicos, o alto e aflitivo preço que os ingleses pagaram pela conquista da liderança. É mais ou menos o que diz Veblen. Não previra Veblen, embalado pela imagem da retórica, as vantagens do atraso, um oxímoro que vale tanto como o contentamento descontente de Camões, da eventual patologia congenial às modernizações. O que ele supunha ser uma franja incidental se revelaria, nos meados do século, uma enfermidade, só extirpável com o desaparecimento da própria modernização, como fenômeno aderido ao país em desenvolvimento. Haveria, dessa maneira, no país atrasado, um tempo célere, que encurtaria a distância para alcançar a primeira fila. Um tour de force o distinguiria do paradigma.
No ponto de chegada, a diferença deixaria de existir, situados os modernizadores, também eles entre os líderes. O caminho a percorrer pelo país atrasado não seria, dessa sorte, o mesmo do país desenvolvido. O prefácio de O Capital, de 1867, na parte que afirma que o país industrialmente mais desenvolvido mostra ao país menos desenvolvido tão somente a imagem do próprio futuro, conteria uma meia-verdade. E, ainda com uma diferença, a realidade no país atrasado, no voo pelo desenvolvimento, seria socialmente muito pior do que o líder, somando as misérias modernas às misérias herdadas. É o que diz Marx na introdução do Capital. Uma nação pode aprender com as outras e depois, diz ele, que descobrir a pista da lei natural do seu desenvolvimento, não pode saltar etapas por decreto, embora esteja no seu poder minorar e abreviar as leis do parto. E acrescentava o esquecido prefácio. O desenvolvimento começa com a descoberta desta pista da lei do desenvolvimento. Antes que ela se revele como uma iluminação valorativa, a sociedade atrasada dorme, sem as tensões que aí começam. Seu desenvolvimento é mera extensão de uma fonte desenvolvida, como nas colônias gregas e possivelmente nos Estados Unidos, por relação à Inglaterra, não se pode falar de modernização. O confronto das duas teses define, com clareza, o perfil da chamada modernização. Pode-se, se a modernização é de fato o que Veblen supôs que ela fosse, encadear-se uma em outra, entre as nações, num regresso ad infinitum. A Alemanha teria se modernizado de acordo com o molde inglês. A Inglaterra em sequência ao padrão europeu ocidental. Assim seria se o desenvolvimento se tivesse operado por esse processo. Mas se, afora a modernização, ao caminho da modernidade, além da atração antecedente, existe algo mais. A descoberta da pista da lei natural do desenvolvimento. Sem a impureza positivista que está na ideia de lei, existe aqui um eco hegeliano, o desenvolvimento como devenir, como atualização, que nega a hipótese do encadeamento regressivo de modernizações e da própria modernização como via de desenvolvimento. Este um tema a que se voltará. Diga-se, por enquanto, que a modernidade compromete no seu processo toda a sociedade, ampliando o raio de expansão de todas as classes, revitalizando e renovando seus papéis sociais, enquanto que a modernização, pelo seu toque voluntário, se não voluntarista, chega à sociedade por meio de um grupo condutor, que, privilegiando-se, privilegia os setores dominantes. Na modernização não se segue o trilho da lei natural, mas se procura moldar sobre o país, pela ideologia ou pela coação, uma certa política de mudança. Traduz um esquema político para uma ação, fundamentalmente política, mas economicamente orientada, para usar a forma e a língua de Weber. A ação social que dela decorre na parte da economia, como expressão da sociedade civil. Na modernidade, a elite, o estamento, as classes, digamos para simplificar, as classes dirigentes, coordenam e organizam o movimento. Não o dirigem, conduzem ou promovem, como na modernização. A modernização, quer se chame ocidentalização, europeização, industrialização, revolução passiva, via prussiana, revolução do alto, revolução de dentro, ela é uma só, com um vulto histórico, com muitas máscaras, tantas quantas as das diferentes situações históricas.
Talvez se possa dizer, ainda, que a modernização, ao contrário da modernidade, cinde a ideologia da sociedade, inspirando-se mais na primeira, na ideologia, do que na sociedade. Fundamentalmente, a modernização é um traço de linhas duplas. A linha do paradigma e o risco do país modernizável. Quando a modernização, se instaura como ação voluntária, quem a dirige é um grupo ou classe dirigente, com muitos nomes e de muitas naturezas, mas, na verdade, reflete passivamente a sociedade sobre a qual atua. Não reflete passivamente a sociedade, é uma ideologia autônoma. Tal grupo, para que queira mudar o que não vai, ao seu juízo, bem, começa por dissentir da classe dirigente tradicional. O desvio, entretanto, não altera a pirâmide social, nem os valores dominantes. Um exemplo para antecipar será a projetada e frustra reforma que se quis derivar da recepção do positivismo contista no século passado. Militares, engenheiros e médicos, uma elite que não conseguia dar as cartas no estamento imperial, depois chamado de pedantocracia legista pelos positivistas, formam não uma nova sociedade, mas um novo estamento para que ocupe o lugar do antigo. É claro que de tal ascensão insegura só resultará uma mudança espasmódica, limitada, incapaz de imantar toda a sociedade. A pauta dupla que o emoldura com duas forças dentro de um projeto não pode se dissolver, porque a isso se opõe a necessidade da elite dissidente de controlar, medir e regular o âmbito da mudança, sempre circunscrita aos valores que não pode alterar. Deste molde, as modernizações brasileiras nunca saíram, prisioneiras de uma estrutura econômica intangível à sua ação. As modernizações, como modelo de desenvolvimento, assumem um perfil definido já no século XVIII. A Rússia de Pedro o Grande se propôs, no desesperado atraso econômico em que se encontrava o país, entrar em disputa com países mais adiantados, o que o obrigou a procurar alcançá-los a ferro e fogo. Igualmente, o descompasso de economias, nas quais uma sugava, real ou presumidamente a outra, levou Pombal, aspas, reunindo corações e espíritos, fecha aspas, procurar estancar a sangria. Era necessário reformar a monarquia e a economia. A monarquia estava agonizando, diz Pombal. Os ingleses tinham peado esta nação e a tinham debaixo de sua pendência. Eles a haviam insensivelmente conquistado, sem ter provado dos inconvenientes das conquistas. Fecha aspas, Pombal. As reformas partiam de uma plataforma intelectual, ideológica, antes de tudo. Recuperar o pensamento científico, tolhido pela escolástica. Uma economia calcada sobre a burguesia comercial, cevada de estímulos e privilégios, viria a ser, no futuro, também manufatureira, se desse certo a modernização. Não ao modelo inglês, algo intangível pela modernização mercantilista, mas segundo o sistema colbertiano. A nação seria reorganizada, com um absolutismo que não se constrangia de admitir o despotismo, favorecendo os setores privilegiados, como a nobreza e o clero, o ensino superior e tudo que possa ter um raio de confidência, diz a professora Bessa. Sobre esta pedra, que mal durou o tempo de um reinado, formou-se a base, nunca abalada, de todas as modernizações brasileiras. A modernização no Brasil
encontra na sua primeira versão histórica a modernidade em maturação. Houve um encontro no período de Dom João VI entre uma colônia que estava achando o seu caminho e uma interferência já aí modernizadora da corte portuguesa transplantada para o Rio de Janeiro. As inovações de Dom João recaíram sobre um país em transformação, dirigindo e, ao mesmo tempo, freando-o e renovando-o com o transplante da corte portuguesa no Rio de Janeiro. O espírito pombalino permeou a obra da independência, mediante o severo controle da ascensão social que a emancipação política deveria produzir. Entre a sociedade civil, frágil e vigiada, e o estamento aristocrático, deu-se uma transação, alterada em torno dos meados do século XIX. A conciliação política, desarmando os antagonismos, regularia e controlaria a mudança social. Mantida a pirâmide, mantida a ordem, como se dizia, o império escravocrata adia sua mais urgente reforma social, a do cativeiro, logo adiante, para se modernizar. Sem o sonho das manufaturas, arquivado o projeto colbertiano, joga-se na febre das estradas de ferro e dos melhoramentos urbanos. O centro da economia se desloca para as ferrovias. O maior, dizia o ministro da Fazenda do governo provisório, dos instrumentos de civilização e o mais generoso de todos os sistemas de proteção ao trabalho, em todas as suas aplicações nacionais. Está no relatório do ministro da Fazenda, que foi o Rui Barbosa. Sem as garantias de juros e a proteção estatal, não haveria estrada de ferro. Agricultura, devastada pelos financiadores de escravos e safras, mal deixava recursos para edificar algumas cidades brasileiras, cuja infraestrutura dependeu, para se fazer, também do capital importado. Num conto de 1884, Machado de Assis faz a caricatura do ciclo ferroviário, tocando em 3 notas. Em primeiro lugar, a estrada de ferro é o progresso. O Brasil está engatinhando, diziam os personagens. Só andará com estradas de ferro. Depois, a estrada de ferro é a própria indústria. Em terceiro lugar, o país deve dedicar-se exclusivamente, diz o personagem. Notai que digo exclusivamente, acentuei, aos melhoramentos materiais. O advérbio exclui a questão servil e o debate institucional. As estradas de ferro não trouxeram o progresso, nem o país começou a andar. Os proventos da escravidão mal conseguiram uma superficial modernização pré-industrial e mercantilista. Como todas as modernizações, esta deixou seus espectros. Compare-se o que restou da prosperidade do café, entre 1860 e 1900, servido pelas estradas de ferro, os campos calcinados e as cidades fantasmas do estado do Rio de Janeiro, da velha província. Falhara a dedicação exclusiva aos melhoramentos materiais, da sátira. A mudança se daria, pensava-se, com o retorno do espírito de Pombal, reerguendo a tocha da ciência. No último quartel do século passado, exaurida a euforia da conciliação em política e do ecletismo em filosofia, revoou sobre o país, abro aspas para Silvio Romero, um bando de ideias novas, de todos os pontos do horizonte: positivismo, evolucionismo, darwinismo, crítica religiosa, naturalismo, cientificismo, em poesia e no romance, transformação da intuição do direito e da política. As correntes de pensamento diziam que havia um mundo renovado, que era preciso rearticular ao país cadaveroso. O veículo para a renovação era a ciência em filosofia, a ciência em poesia, a ciência na literatura, a ciência na política. Era a ciência como salvação.
retomando-se nas elites que a promoviam os elos visíveis das reformas pombalinas. Este elo entre o positivismo e Pombal já foi assinalado diversas vezes pelos estudiosos de história de filosofia brasileira e portuguesa. Todas as ideias postas em circulação acentuavam que a ciência era o valor mais alto da cultura humana, capaz de resolver todos os problemas. O desenvolvimento do país se daria, portanto, pela via da ciência, cultivada nas academias militares, na escola politécnica e na faculdade de medicina. Conte recupera Pombal, num iluminismo como o do déspota português, tolhido e politicamente condicionado. Agora o desenvolvimento se implantaria com o milagre da industrialização rápida, promovida por um poder espiritual de cientistas. A elite dissidente, mas nem tanto, formam a comunidade cujo centro se comporá de militares. Uma circunstância definirá esta liderança. O país se engajara numa guerra continental, que, a julgar pelos precedentes, prometia não ser mais que uma excursão nas fronteiras do Sul. A penosa e angustiada vitória, depois de quatro anos inglórios, mostrara a fraqueza e o atraso do país. Se o país era atrasado, cumpria formar, sobre o retardatário, um país diferente para outras guerras. Era o que estava na cabeça do militar. Esta visão do país com relação a outro é uma visão pombalina. O criador, em língua portuguesa, do exército permanente, por coincidência. A tarefa se definia, quer pela ideologia, quer pelos fatos históricos. Em lugar de tarefa, pode-se dizer missão, para instituir o progresso no trópico, além dos limites do comercialismo que gerara o império exportador e importador, sob a vigilância de uma república ditatorial. Ditatorial a república por inspiração kantiana e também porque, para tamanha obra, se exigia, como veio a se entender ainda um século mais tarde, o que é sempre congenial às modernizações, com a coação e a repressão. Sob a vigilância de uma república ditatorial, criar-se-ia, fomentar-se-ia, estimular-se-ia uma classe de empresários sempre tutelados. Uma classe dentro de um estamento. A elite divergente, em oposição à pedantocracia legista, que representava o atraso dos tempos pré-científicos, ditos metafísicos, forma um grupo dirigente que, apesar da sua coesão, nunca conseguiu ser dominante, nem se transformar numa classe governante. Seu programa e sua ideologia, ainda que filtrada por meio do liberalismo, viria a ter uma presença permanente na história brasileira, entroncando-se à base pombalina. Esta talvez seja uma das chaves da história brasileira, ainda não suficientemente identificada e iluminada. O positivismo, cujo cerne era a ciência como missão, recende, no caso, a Saint-Simon, traindo o mestre de Comte e o próprio Comte inicial, num retorno às origens, germe da futura tecnocracia. Pode-se conjecturar que tal positivismo estaria infiltrado com a ideologia industrial que predominava na França de Napoleão III, mas sem condescendência, senão longínquamente, com as ideias socialistas do mestre. Com homenagem verbal à ideologia liberal, debaixo de constituições de papel, além da grande modernização de 89 e 90, na verdade, uma gigantesca bolha industrializante, sucede-se no espaço de menos de 50 anos muitas outras. O progresso era tudo. Os direitos do cidadão não existiam, inclinando tais empresas às classes altas para o evolucionismo de Spencer, apto a abrigar as teorias racistas, que as justificaram, dando-lhe uma base supostamente biológica.
Para citar exemplos, houve a modernização médica, com a vacina obrigatória, uma obra que bem poderia ser feita por um personagem de Ibsen. A modernização urbanística, no Rio de Janeiro, que expulsou moradores e proprietários pobres de suas casas, sem que se lhes permitisse o acesso ao juiz. Isto em plena República, em pleno governo Rodrigues Alves. Só faltou, para se caracterizar uma modernização, a tesoura de Pedro, cortando em pessoa a barba de seus boiardos, ocidentalizando-os com um toque de magia barbeiril. O povo, por esse meio, não participava da mudança. Ele a padecia. Foi o que quis dizer Euclides da Cunha ao notar que estávamos condenados à civilização. Esse termo é realmente extraordinário. Né? De que dependia a industrialização? Se perguntavam os modernizadores. Ela dependia tão só de um foco acelerador, difusor e propulsor do nosso desenvolvimento industrial, a que se veio imprimir inaudita atividade. Festejava o ministro do governo provisório em 1890. Leiam-se os números, soprados por Próspero no país de Caliban. O movimento industrial da Praça do Rio de Janeiro, em 1888, era de 400 mil contos. Em 20 de outubro de 90, chegava a 1.200.000 contos. Em 2 anos, o país, outrora mesquinho e acanhado, mediocrizado e adormecido pela rotina, obrigava a Europa a curvar-se perante ele. Entramos de golpe, gloriosamente, magicamente, no mundo moderno. Em nome do liberalismo, o industrialismo favorecido de Hamilton ocupa o lugar de Pombal e Colbert, debaixo da sombra de Augusto Conte. No desenho da pauta dupla, a da modernização que recobre a modernidade, uma das linhas repele e vê, e a outra, na ambiguidade de sombra contra a luz. A linha de baixo critica, ri, escarnece, zomba da sisuda e grandiloquente construção do futuro. A pauta que vê a caricatura, a pauta da modernidade, nem sempre comprometida com a tradição, percebe que realmente há uma industrialização nascente, oculta sob os fogos de artifício da agitação da Praça do Rio de Janeiro. Há não só industriais que lançam ações na Bolsa, mas também industriais que produzem em luta pela proteção alfandegária, buscando um tipo de apoio diferente do que a modernização prodigaliza. Contra barreiras econômicas e políticas, muitas vezes escalando os muros sem derrubá-los, uma indústria moderna estava em nascimento. Mais tarde, ela se aliará às classes altas, num consórcio entre o burguês, o fazendeiro e o banqueiro. Esta é a famosa tese do Warren Dean. A essa conjunção de classes altas, conciliando-se a uma realidade patrimonialista e burocrática, somou-se a domesticação das classes subalternas no clientelismo. Essa coligação do alto com o enfeudamento popular excluiu os menos abastados, classe média e operários, do papel de árbitro das divergências nacionais. Desta sorte, a sociedade civil, já sufocada pelo projeto modernizador, perdia toda a função política e, por essa via, também a função econômica. Este era, na verdade, o limite da modernidade. Mal e apenas permitia a autonomia das classes altas, ao contrário da modernização, que as aprisionava e as dirigia, mas em comum uma e outra excluem do pacto social o povo. O incentivador da industrialização, o promotor, o acelerador e o difusor, personificado num nome próprio e não num grupo, chama-se Simão Bacamarte, o herói da sátira de Machado de Assis, o alienista. A ciência, dizia ele, é meu emprego único. Em Itaguaí,
Nos tempos coloniais, logo depois da eclosão da Revolução Francesa, ele instala uma casa de loucos. No primeiro momento, recolhe na Casa Verde o nome do estabelecimento na voz popular, os loucos assim considerados, os que todos identificavam como tais. Os seus métodos científicos podem sair, inclusive pelas alusões do curso de filosofia positiva. Há na sátira, é interessante que nunca tenha sido visto, indicações de termos positivistas claríssimos. Poder espiritual, que era constituído pelo padre, os métodos de tratamento dos loucos eram todos métodos positivistas e com a mesma nomenclatura verbal. Até agora, a loucura era uma ilha perdida no oceano da razão. De certo momento em diante, seria um continente. Por força dessa teoria, compulsoriamente, o alienista recolheu 4/5 da população atrás dos muros do hospício. Num terceiro momento, a loucura é outra coisa. É normal e exemplar o desequilíbrio, mas é patológico o equilíbrio. O que a sátira diz é que, pela ciência, não é possível identificar o que é modernização do que não é. A modernização de hoje, seu critério para avaliá-la é a ciência, pode ser a contra-modernização de amanhã. Diz mais, a ciência, impenetrável ao entendimento do vulgo, retira a este o poder de contestá-la. Não há, dizia Comte, liberdade de consciência em astronomia nem em física, validando dessa forma o poder despótico do tecnocrata. Se houvesse tempo, poder-se-ia ainda discutir a descontinuidade da superposição das teorias e doutrinas, implícita ao processo das modernizações, sem que a teoria anterior exija ou suscite a posterior, revezando-se apenas por exigências ideológicas. Examinar-se-ia também a descontinuidade das ideias, circunstância que exclui a ideia do progresso, tal como definida desde o século XVIII. O tempo, não sendo contínuo, é cíclico, irracionalizando o desenvolvimento econômico e social, como nos trabalhos de Sísifo. De outro lado, sempre satiricamente, o espectador não vê o desenvolvimento nos números que deslumbram os homens de negócios, nem na euforia dos governantes. Ele vê, no mundo dos negócios, o jogo oficialmente bancado. O cronista de meados do século, diante da febre ferroviária, zombava. Ao jogo, cidadãos, ao jogo. Lançai uma estrada de ferro desde São Cristóvão até o Pará. Desmontai as cachoeiras de São Francisco. Fundai um banco, 2 mais, de hipotecas, tudo o que quiserdes, porque o nome nada tem a ver com a instituição em si. O ousado cronista, ao imaginar uma estrada que partisse de São Cristóvão, a residência do imperador, até o nada, que era o Pará do tempo, sugeria numa imagem o oficialismo, a especulação, a inanidade da empresa. A mesma nota vibra em outra sátira. Esta agora sobre a modernização do fim do século, em O Encilhamento de Visconde Toné. Queria-se, na voz da caricatura, promover agora e já o progresso dentro da ordem, rompendo com a cautelada morosidade e a paciente procrastinação da rotina. O país dormia, hipnotizado. Era preciso acordá-lo. Malograda a industrialização, a modernização se faria na agricultura, sob a direção do Dr. Bogolov, de Lima Barreta. Os porcos seriam do tamanho dos bois, os bois do tamanho dos elefantes. Graças à ciência, prescrita sacralmente pelo grande químico e fisiologista inglês H.G. Wells. O positivismo pombalista produz, neste século, 2 frutos tardios, 1934 e 1964. Em ambos os momentos, o estamento militar em rearticulação no primeiro tempo,
ao ponto de aceitar um líder civil, dispondo de sua presença e da sua queda, proclamou-se modernizador, reformador, com o progresso dentro da ordem, ou com o desenvolvimento sombriamente envolto na segurança nacional. No segundo caso, em 64, a má performance do país na guerra, de onde saiu sem o previsto prêmio de ingressar no mundo das potências, com lugar marcado no Conselho de Segurança da ONU, engendrou uma sinistra ideologia, cultivada na Escola Superior de Guerra, fundada pelos oficiais decepcionados com a excursão à Itália. Repetia-se a hora da Guerra do Paraguai, uma história mais circular do que progressiva. Não quero dizer que 64 veio da decepção da guerra, nem que a mudança do fim do século passado decorria da Guerra do Paraguai. O que se quer dizer é que o molde político da mudança se deve, em parte maior, ao papel das Forças Armadas dentro do país. Excluído, para efeito de raciocínio, o Exército, a República de certo viria, mas não viria como veio. Já 1964 é impensável sem as Forças Armadas no exercício de um extravagante poder político. Em ambos os casos, a modernização, como tarefa voluntarista, sem as convulsões de 37 e 64, se adequaria com toda certeza à modernidade, sem a ingênua queima das etapas. Mentalmente abstraído esse fator, pode-se admitir uma febre de modernidade, como o período juscelino, que não foi uma modernização. O regime de 37 queria uma rápida industrialização, expandindo, sobre uma industrialização da modernidade e da guerra, os empréstimos e estímulos oficiais. Não aderiu, apesar da nota aguda do nacionalismo, à tese das indústrias das trocas desiguais com os países adiantados, o que exigia, para reequilibrar o sistema, a industrialização em larga escala. Em 64, para caracterizá-lo num traço drástico, foi uma industrialização em que os industriais não tiveram voz no projeto. Eles se transformaram, em escala sem precedentes na história nacional, em concessionários dos favores oficiais. Significativo é que as sátiras sempre acentuem, ao caricaturarem os acontecimentos, o advento do dies irae, o dia da cólera, aquele dia terrível. Indicam que as modernizações que se desenvolvem entre saltos, espasmos e surtos deixam na cauda um cortejo de espectros e malogros. Seus êxitos são os êxitos da modernização, que viriam sem esta, ou que esta perturbou. Seus malogros são só delas: os campos calcinados do café, as ruínas do encilhamento, ruína oficial e que foi oficialmente paga, os subprodutos da favelização com a modernização urbana, a militarização política legada por 37, em 64, o símbolo maior, o fantasma das usinas atômicas. Mas se as sátiras registram o dia seguinte, elas não falam de 37 e 64. Silenciam porque a sátira se detém diante do odioso, desenvolvendo-se para uma catarse conciliatória. Se Chaplin não produzisse a sua sátira de Hitler antes dos campos de concentração e das câmaras de gás, não mais a produziria. Em segundo lugar, desde Platão e Aristóteles, identifica-se a sátira como forma literária que olha em direção ao outro. O ataque é da sua essência, como é a zombaria e o humor. Ora, nem 37, nem 64, a dualidade era a visão dupla, desvendável pela subtileza da sátira. Havia uma densidade nunca vista antes, a pauta dupla, mas a pontaria em direção ao outro era um ataque sem humor, insuscetível de zombaria. Entre uma pauta e a outra não era possível a conciliação, um desfecho de catarse liberadora. Ao contrário, a dualidade continuaria, mesmo nas anedotas e nas lenientes caricaturas da imprensa do ditador.
Esta é uma reflexão para outro momento, porque a sátira contra Dom Pedro II. Por que a sátira contra Dom Pedro II, contra os positivistas, mas não a sátira contra Stalin, contra Hitler, salvo o precoce Chaplin? A dualidade está presente, mas já não é mais a dualidade solúvel, conciliável, mas a dualidade, mantendo ataques, despede-se da graça, do humor, da zombaria e do riso catártico. Houve, desta maneira, uma suspensão do mais convincente gênero literário brasileiro. Também em Portugal, notava-se de Queiroz, era a sátira o gênero literário mais convincente, como é, na realidade, na literatura moderna sul-americana, ibero-americana. Consideradas as coisas, o boom literário sul-americano, ibero-americano, Borges, Garcia Marques, eles estão produzindo uma sátira, uma anti-utopia. Mas o problema não é a sátira, mas a dualidade que está embaixo da sátira. Uma dualidade que persiste, ainda que a sátira saia do campo. É indispensável para a compreensão da pauta dupla, que é a própria modernização, acentuar que entre uma linha e outra, entre a linha da modernização e a linha da modernidade, há uma oposição. Que, mais do que uma diversidade, não se funde numa contradição. A oposição pode, uma vez que não chega à contradição, e daí à superação, conciliar-se e acomodar-se num quadro sem afirmações e sem negações. A conciliação, portanto, se aproxima do ceticismo, com a indefinição como norma. A oposição está depois da diversidade e antes da contradição. Na oposição, o oposto é o seu oposto. A diferença entre uma pauta e outra está, portanto, acabada. Os elementos estão contrapostos. Porque o oposto é o oposto do seu oposto, diz Hegel, há um influxo entre as duas pautas. Por exemplo, a modernização vai até a modernidade possível, deixando de haver oposição quando uma linha é um enclave, como nas invasões disruptivas. Igualmente, não há oposição quando há entre uma realidade e outra uma extensão ou um prolongamento, como no exemplo mencionado das colônias gregas. Porque há oposição, há uma diferença qualificada pelo devenir, um movimento condicionado e limitado, mas um movimento. Ela não se confunde a imitação, a cópia mimética. A oposição tolhida e freada se reflete abstratamente no pensamento, sem ser realidade. A dualidade é vista como um impedimento à atividade humana e como um obstáculo ao real desenvolvimento, a um desenvolvimento que seja mais do que um passo sobre outro passo. Expliquemos. E perdão pela linguagem hegeliana. Na duplicidade, no desacordo, na separação das pautas, uma linha, a da modernização, acumula, soma, progride, enquanto a outra, a da modernidade, atualiza, aperfeiçoa, desenvolve. A palavra certa, a contraposição está feita por Hegel, na lógica. Ele fala em Fortgehen, quando ele fala na acumulação, e fala em Entwicklung, que é desenvolvimento, quando ele fala nesse modo particular de desenvolver. O movimento, no último caso, se de modernidade se trata, no caso de desenvolvimento, não é um reflexo, nem meramente uma transição, mas um processo que não depende de comandos externos para se realizar. O exemplo hegeliano para o desenvolvimento é a planta. A planta não se desenvolve por uma força externa, mas a partir do seu germe, que a contém de modo ideal. Neste passo, tem sentido o que se diz no prefácio de O Capital, de 1867. A pista da lei natural do desenvolvimento. A planta, para se desenvolver, se tivesse consciência, perceberia que se desenvolveria de acordo com o germe, jamais contra ele. O conceito e o exemplo mostram que não é a força externa, uma direção superior,
um enxerto, o que desenvolve a planta, que, com o crescimento, apenas muda de forma. Para transpor a ideia hegeliana à nossa hipótese, deve-se dizer que a modernização não vai além da modernidade. Além da modernidade, só existem os espectros e as ruínas do dia exílico. Fora daí, só existem convulsões, espasmos e quedas. O desenvolvimento é uma realização. A progressão que a modernização é capaz de fazer é uma passagem de um para outro, enquanto o desenvolvimento é o aparecimento de algo adequado ou que o ser comporta, que estava na essência do ser. O conceito de desenvolvimento aproxima-se ao conceito de energia, a exterioridade da minha energia. A história universal, diz Hegel, é o progresso da consciência da liberdade. Progresso é que está no lugar do desenvolvimento. Um fim exterior não se apresenta senão como um acidente, diz Hegel, ou perturba a realização ativa que perturba a realização ativa da finalidade interna, como um acontecimento que não obedece à necessidade interior do seu ser que o afeta. O processo por necessidade externa, que é a progressão, impulsionado por uma vontade tecnocrática, não é mais do que um fim subjetivo de um grupo de pessoas, incapaz, para não se irradiar como força interna, de se incorporar à história. Por isso, em certos casos, as modernizações, depois que chegam ao fim, que é quando a elite, como encarna Simão Bacamarte, muda de objetivos, parecem nunca ter existido. Elas se circunscrevem ao tempo circular, como uma memória condicionada ao tempo precário, que duram enquanto outra onda não se sobrepõe à atual, desfazendo-se ambas. A história que daí resulta será uma crônica de déspotas, de governos, de elites, de castas, de estamentos. Nunca a história que se realiza, aperfeiçoa e desenvolve. A história, assim fossilizada, é um cemitério de projetos, de ilusões e de espectros. Para a clareza da exposição, retornemos a um dos pontos de partida. A pista da lei natural do desenvolvimento, com a obediência às fases do desenvolvimento. O som hegeliano, em que pese a lembrada descaída positivista, é óbvio. O desenvolvimento não pode ser matéria de decretos, nem é assim que uma nação aprende de outra. Uma elite não pode, pela compulsão, pela ideologia, gerar a nação. A nação, que quer se modernizar sob o impulso e o controle da classe dirigente, cria uma enfermidade, que a modernidade, quando ela aflorar, extirpando os modernizadores. Todos os países que sofreram modernizações, Alemanha, Japão, Itália, Península Ibérica, leste europeu, expulsaram, para que o desenvolvimento se irradiasse ao povo, a elite, a classe dirigente, a burocracia coletivista. A modernidade emergiu com a ruptura, construindo, sobre a ruína das autocracias, o desenvolvimento, capaz de se sustentar com um movimento próprio, eliminando, juntamente com os males antigos, os males modernos. Todos deixaram de ser uma dualidade, uma imobilizada oposição de direções para revelarem sua identidade cultural, num voo próprio dentro do universo, libertos da tradição e da autocontemplação nacional. Propõe-se agora, depois de muitas modernizações, mais uma modernização, que se supõe legitimada pelas urnas. Trata-se não de uma modernização pombalina positivista, mas de uma modernização neoliberal, com o rótulo de social-liberalismo. Ela quer ser uma centro-esquerda modernizadora. O projeto se imporia na confessada retórica do seu principal fautor, trazido nas asas de Mosca e Pareto. O social-liberalismo entraria em circulação como uma ideologia, uma fórmula política, estou citando literalmente, do alto, tal como se pretendeu pela palavra de Gentile
qualificar o fascismo como fruto do liberalismo italiano. A minha fonte é José Guilherme Melchior. Liberalismo, página 142. Seria a atualização em segunda mão do social-liberalismo de Mazzini. Mais uma vez, uma elite dissidente, porém conservadora, pretende, pela via do Estado, anular o Estado. O paradigma parece ser o dos tigres, estar nos tigres asiáticos, que teriam ingressado no mundo, inscrevendo-se na primeira fila, montados no liberalismo contra o dragão do Estado. Com os estarrecedores índices de miséria que exibe o país, com os estarrecedores índices de miséria que exibe, se limitaria, na sua administração, a promover, e se houver sobras públicas, a assistir a população. Abdicar-se-ia de um programa de distribuição de rendas, entregue à mão invisível, com todas suas implicações econômicas e sociais, por exorbitante aos fins do Estado. O liberalismo, em toda a parte, uma ideologia da sociedade civil, seria aqui uma ideologia do Estado para a sociedade civil, que recebe as diretrizes do tipo de Estado que pode criar. O corte do Estado, o chamado Estado produtor, na verdade o Estado interventor, se daria com o redimensionamento das tarefas públicas. Esta modernização confunde o Estado, que é, em certos momentos, uma burocracia, capaz de tutelar e de arbitrar os interesses sociais, com o funcionalismo. O Estado se tornaria um mero planejador da infraestrutura, sobre a qual assentariam as obras econômicas que estimulem o desenvolvimento, voltando as costas ao país de uma minoria sitiada por uma maioria faminta e pobre. A proposta implodiu, tal o seu irrealismo, mesmo antes de se formular. Os choques econômicos, os planos que se sucedem aos planos, enterrando uns aos outros, assim que malogram, só conseguem, como se fez no Império, como se fez no Encilhamento, como se fez em 37 e 64, formar os seus ricos, que florescem aos lados dos ricos arcaicos. O país, eletricutado pelo projeto modernizador, não reagiu, não aceitou, nem o sacudiu de suas costas, por carência de meios institucionais. Desta vez, os espectros vagam nas ruas sem emprego, miseráveis, depois de, perdendo tudo, perderem a esperança. Percorremos, em quase 200 anos de história, modernizações que sepultaram modernizações, planos que substituíram planos. Numa obra de Sísifo, somadas as penas de Sísifo, filho de Eolo, condenado a subir e regularmente descer a montanha, o castigo de Tântalo, rei da Frígia, com sede e com fome, com os pés na água, debaixo da árvore que alimenta, sem nunca chegar a ela. Em nenhum desses surtos, mal entrados numa modernização abortiva, encontramos a pista da lei do desenvolvimento, a que aludíamos no início. Esbarramos com seus desvios patológicos, numa empresa de paranoias sucessivas. Todos os movimentos modernizadores visaram formar, construir, modelar a economia, num campo em que, se racional, a economia não se molda, não se constrói, nem se forma com os instrumentos empregados. O que se forma, sob a tutela de uma classe diretora, orientadora, dirigente, não é a racionalidade do paradigma, que não é a dessa classe dirigente, mas de uma economia diversa, centrada numa outra equação econômica. Esta é a explicação da causa de perecerem, quando em confronto com o mundo, os empreendimentos gerados pela modernização desvinculada da modernidade. A observação de Max Weber que isso também aconteceu na Alemanha. Aquelas empresas protegidas no século XIX não chegaram até hoje, até o tempo dele. As modernizações entre nós procuraram, sem alcançar a modernidade industrial, que, por serem modernizadoras, não seriam capitalistas. Por sua vez, o industrialismo não gerou o liberalismo econômico,
porque o liberalismo econômico não se gera por decisão oficial. Daí não saiu uma ordem política liberal, perdida na sombra ideológica permeada pela elite. O liberalismo econômico, ao se implantar, perverteu-se na conquista irracionalizadora por natureza dos favores oficiais. O regime político, retoricamente liberal, acolheu-se repetidamente ao primeiro susto, mais fictício do que real, debaixo da proteção das baionetas. A recuperação da modernidade, desvendar-lhe o leito por onde ela corre, não se faz do alto, pela revolução passiva, prussianamente ou pela burocracia. O caminho que leva a ela é o mesmo caminho na qual trafega a cidadania. Essa via, que só os países modernos e não modernizadores percorreram, não tem atalhos. Os atalhos estão cheios de atoleiros de autocracias. Se o relógio da história não tem um curso fatal, ele não se deixa adiantar, para que o relojoeiro queira alcançar, ao nascer do sol, o meio-dia, trapaceando o espectador e trapaceando-se a si próprio. Muito obrigado. Oi. Obrigado. Eu quero agradecer em nome de todos essa conferência proferida pela sua oportunidade, a sua riqueza, a sua profundidade. A tradição da Conferência do Mês nos levaria a encerrar neste momento a nossa sessão. No entanto, dada a provocação do tema levantado, eu gostaria de deixar alguns minutos para eventuais comentários, observações ou perguntas. Isso não deverá durar mais do que 15 minutos no máximo. Portanto, eu quero, apesar da formalidade da Conferência do Mês, deixar a oportunidade para um debate. Ô, Michel, vai. A sua beira exposição há um tema que aliás será o tema título que talvez tenha ficado um pouco na sombra. E a relação, afinal, que você estabelece ou não entre modernização e questão nacional. Porque essa questão é central na ideologia brasileira, na história da ideologia brasileira. Eu vejo dois modelos. Um modelo que eu chamaria o modelo Rodrigues Alves. Uma formação modernizante deve essencialmente se consubstanciar na industrialização, mas mais ainda na urbanização, em coisas que geralmente poderiam aparecer como relativamente simples, se não superficiais. E não se trata, modernizando o Brasil, de transformar a sociedade brasileira, o homem brasileiro. Se trata de algo a japonês ou a alemão. Ou seja, os valores fundamentais, as tradições, a imagem dos ambíguos permanecem. E apenas na área industrial, urbana, jurídica, administrativa, vamos dizer, um verniz, c'est-à-dire algo que não vai modificar a sociedade, que, pelo contrário, é considerado como devendo reatualizar as tradições. Deve permitir um rejuvenescimento dessas tradições. Os outros domínios não diretamente atingidos pela modernização. Agora, esse primeiro modelo, que não vê, digamos, uma relação íntima entre a modernização, os projetos de modernização
e a definição ou a redefinição do homem brasileiro, da nação brasileira, da sociedade brasileira. Ela me parece bem ilustrada pelo que aconteceu nos primeiros anos deste século, mas também ela me parece uma tendência minoritária na história ideológica do Brasil. O que eu vejo como maioritária é uma outra vertente, e pelo contrário vai ligar, vai tentar entrosar, pelo menos a nível das impressões, intimamente a modernização e a definição do ser nacional, individual ou coletivo do Brasil e dos brasileiros. Esse segundo modelo eu chamaria talvez modelo Iseb, muito embora os conteúdos propostos pelo Iseb sejam contingentes. Podemos imaginar outros conteúdos. Por exemplo, o neoliberalismo seria hoje um outro conteúdo. Nessa segunda perspectiva, eu diria que a modernização, de algo relativamente adjetivo na relação à questão nacional, a modernização vai ser, ainda se nós quisermos adjetivo ou instrumental, mas desta vez num outro sentido. Ela vai aparecer como devendo constituir o suporte, ou às vezes o pretexto de uma redefinição do Brasil e dos brasileiros. Quando, por exemplo, lemos Consciência e Realidade Nacional de Álvaro Vieira Pinto, nós podemos constatar que o que conta não é o desenvolvimento em si, a sua materialidade, mas o fato de que, perseguindo, formulando um projeto de desenvolvimento e requerendo a participação da sociedade brasileira em torno desse projeto, pelo menos a participação dos chamados setores dinâmicos da sociedade brasileira, para retomar uma expressão de Hélio Jaguaribe. A participação a um projeto vai permitir a definição de um novo homem. Ser brasileiro vai ser, de modo sartriano, arrancar-se de todo o passado, participar, não forçosamente através do contrato social à maneira de Rousseau, vai ser apenas uma adesão a um projeto global de desenvolvimento, e ser brasileiro vai residir justamente nessa própria participação. Os outros não serão brasileiros, terão apenas uma carteira de identidade brasileira, algumas determinações empíricas, mas eles não vão participar da essência do Brasil. No que acontece hoje, nessa vontade, tantas vezes ingênua, de modernização, se trata também, pelo menos em teste, não vamos discutir sobre as empirias, fisiologias que de fato acompanham ou atolam esse projeto. Mas, todavia, se trataria basicamente de praticar uma modernização de estilo Iseb, embora o conteúdo seja completamente diferente, em que o homem brasileiro seria redefinido e contar e se tornaria justamente um ser neoliberal. Seria, de agora para frente, a sua planificação nacional. Portanto, me interessa muito saber de você que interpretação você daria disso tudo, não das realizações neoliberais, quanto é que há tais realização, mas do fato de que, através
a ideia, a obstinação neoliberal, renasce algo que me parece recorrente através da história do pensamento da ação, porque isso se traduz bem ou mal em projetos mais ou menos concretos. Essa ideia que me parece fundamental de que se deve fazer a tabula rasa do passado, se deve recomeçar a partir de zero, não justamente o efeito para celebrar ou encontrar da maneira de evolução, mas para formular um projeto. A ideia, aliás, no estilo que desta vez não seria o estilo color, é a mesma ideia que aparece nessa repetição obstinada, em áreas completamente diversas, de que deve haver um pacto social que não se limita a pormenores, não se limita a algumas soluções empíricas, mas que deve ser uma reformulação, um projeto de reformulação da sociedade em conjunto e através dos brasileiros. Então, infelizmente, a questão que surge é essa: será que há uma identidade nacional brasileira, já que de maneira tão constante, tão recorrente, há gente que se esforça por redefinir essa identidade através, evidentemente, de conteúdos que podem ser muito diferentes, mas sempre, a meu ver, com o mesmo espírito global. Se trata de fazer algo completamente diferente. Então, não será que se tem disso precisamente porque não havia, no sentido forte de uma identidade, como pode haver no caso da modernização japonesa, da modernização alemã, mas apenas, talvez, algo como caráter nacional. A identidade exigiria mais. E se há essa recorrência de fazer lá se redefinir, talvez seja porque ela não existe plenamente. Então, eu perguntaria a você como você explica, não para todos os casos, Rodrigues Alves e alguns outros seriam uma exceção, mas em outros casos que me parecem talvez mais significativos, essa conexão que se estabelece entre modernização e identidade nacional, no sentido de que a modernização vai aparecer como o suporte de uma redefinição da identidade nacional. Por que isso? Nós teremos tempo para mais uma intervenção e depois passaremos a palavra ao Raimundo Fauro para encerrar. Mais alguma intervenção? Bem, eu sei que o Debran está muito interessado nesse tema da identidade nacional. O que ele chama de modernização, que dá certo, que encontra modernidade, eu chamo de modernidade. E essa modernidade realmente é pouco identificável, porque é uma modernidade não sucedida. A modernidade que está em procura. E eu acho que é uma modernidade, inclusive, prejudicada pela modernização. Porque no caso da modernização existe uma cisão entre a consciência e a sociedade. Então ela é feita pela consciência, mas a sociedade não acompanha. Mas eu tenho muito receio dessa busca da identidade nacional. Me parece um pouco a busca do Santo Graal. O Debran conhece, aqui todos conhecem, os trabalhos do Zéia, por exemplo, que se procura se aprofundar nisso e encontrar este cálice sagrado que deve pairar em algum lugar da América Ibérica, né, que é a identidade nacional. O pobre do Policarpo Quaresma, você conhece, também quis achar a identidade nacional, acabou achando o Tupi-Guarani.
Quer dizer, é muito perigoso esse jogo que eu acho que você propõe, de buscar a tradição. Porque a tradição leva à colônia, a colônia leva a alguma coisa indefinida. Quer dizer, essa recorrência é o grande risco da... Agora, eu acho que quando se repele a modernização, não se repele em nome da tradição. Porque quem repelia em nome da tradição a modernização, e que, aliás, entrou no Brasil por muitas correntes, mas quem primeiro fez essa crítica, também pouco identificado, foi essa de Queiroz. Quando ele falava de importação, se importa tudo, se importa ideias, se importa mulheres, se importa sapato. Esse é o país de nada, não? Agora, isso em nome do quê? Em nome da Lisboa da Baixa, da Lisboa do Fado, da Lisboa encantada, que também não existia. Ou, como dizia o próprio Essa, que era uma Lisboa mal cheirosa, né? Era da tradição. Mas do que não me parece que a crítica à modernização passe pela linha da tradição. Se passar, ela pode levar a essas a duas críticas, nem pela tradição, nem pelo nacionalismo, que é do caso do Eusébio. Ela pode levar a duas críticas que já foram feitas. Não foram, talvez, sistematizadas na cultura brasileira. Uma crítica da imitação, da importação, da passividade, da recepção, que, aliás, eu não adoto. Eu acho que o positivismo aqui foi outra coisa aqui na França. Houve uma criação de um positivismo para esta circunstância. Mas uma criação não nacional, mas de uma elite que criou um positivismo, que eu levanto essa hipótese, que eu não sei se é válida, que ele teria vindo como tradução da ideologia da industrialização francesa, de Napoleão III, dizer, com a nota saint-simoniana bem aguda, que corresponde ao primeiro Conte. Né? Também a outra crítica nacionalista também foi feita na literatura brasileira. Eu acho que quem a fez pela primeira vez foi o Tristão de Ataíde, que é a crítica do bovarismo. Bem, quer dizer, Madame Bovary é uma, mas ela está pensando que é a outra. Esse jogo duplo. Né? Eram as duas críticas. Esse partir da nação, do nacionalismo, se chega ao bovarismo. Porque aquela não é a nação. Há uma inautenticidade, inclusive no livro que você citou, aparece essa crítica, supostamente refutada. De modo que é uma busca realmente difícil, mas nessa matéria eu me orientei mais pelo que não é do que por que é. Agora, me parece que a modernização do Rodrigues Alves é a mesmíssima modernização de 64. Quando o Rodrigues Alves faz as duas modernizações no Rio de Janeiro, as duas modernizações no sentido humano, não falo da reformulação da cidade. Uma instituindo a vacina obrigatória, que é muito divertido dizer, bem, mas a gente se opõe à vacina. Sim, a vacina obrigatória sim, porque existe um elemento de compulsão e que despreza totalmente uma relação de governo, uma relação social, que é da convicção de mostrar as vantagens da vacina, ou para que a pessoa perceba isso. Mas ela foi feita por compulsão. Agora, por compulsão, entra exatamente a crítica do Simão Bacamarte, de Machado de Assis. Então, quem decide sobre quem, ou sobre o quê? E agora, quem decide está fora da crítica, porque a ciência é indiscutível. Quer dizer, nesse momento, você tirou do jogo a soberania popular. Você tirou completamente da soberania popular, porque você transformou em agente da decisão não aquele que vai receber a vacina, o cidadão, mas sim o médico que vai dizer se a vacina é dada ou não. Agora, nada importa também que o médico diz, olha, nesse caso, já que ele está fora do controle da soberania popular,
Nada impede que dizer, olha, no seu caso, o melhor seria uma eutanásia. Seria extinguir com a metade da população. Quer dizer, está na lógica do fato, como está na lógica da modernização. Isso porque no momento que se rompe esse elo entre, eu não diria assim soberania popular no sentido russoniano, mas a comunhão popular. No momento que se rompe esse elo, pode-se fazer tudo. E, aliás, se fez tudo. Em 1937 se fez tudo. E na República Velha se fez tudo. A modernização do Rodrigues Alves no Rio de Janeiro é meramente um exemplo. Foi feito em todo o Brasil isso. De traçar uma avenida, bem, agora você não pode ir ao juiz, você não tem direito nenhum, a sua casa não é sua, você vai receber uma indenização, que, aliás, até o tempo que eu era procurador do Estado, era em 1963, não tinha sido paga. Aquelas pessoas que perderam as casas para a abertura da Avenida Central não tinham sido, em 63, indenizadas. Estavam com as suas ações em curso. Não há nenhuma diferença do que o Rodrigues Alves, olha, vocês, por esta lei, vocês não têm direito a nada. E em lugar de dizer isso, bem, eu vou controlar o tribunal para que ele não pague a indenização. Não vejo diferença nenhuma nisso. Não vejo diferença quando você corta essa comunhão popular, você se transforma em árbitro e você faz o que quer. E aí, então, é que entra a elite dirigente, entra a burocracia do leste europeu, entra todas as coisas, e vimos no que deu. Mas eu compreendi o seu raciocínio, que me parece muito interessante, de reconstruir essa comunhão. É o que você propõe. Mas quando você fala em modernização, eu falo em modernidade. Essa é uma questão terminológica, porque eu acho que a modernização, ela importa um termo que cinde a comunhão popular. Quer dizer, tem o sábio e tem o paciente. Então, chega-se aquela situação de Euclides da Cunha, tem que padecer a civilização, né? Tem que estar condenado à civilização. Mas isso é claro que a gente levaria muito tempo, ainda mais as réplicas. Eu gostaria que essa conversa continuasse muito, porque eu lancei isso aqui meramente por provocação. Eu não estou convencido de nada disso. E nem aprovo nada. Isso é uma mera provocação. Muito obrigado. Para encerrar essa primeira conferência do mês de 1992, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a presença e a apresentação do professor Carlos Guilherme Mota, ao advogado, se essa fala, advogado Raimundo Fauro. Eu quero formular 2 agradecimentos e uma solicitação. O primeiro agradecimento pelo estímulo dado pela lucidez das suas reflexões, que constituíram em 86 e agora novamente em 92, parte da memória desse instituto. Como o senhor sabe, que seja no âmbito do VIDO ou da Revista de Estudos Avançados, as suas ideias passam a integrar esse patrimônio este que constitui a base de trabalho desta instituição. O segundo agradecimento se refere à sua generosidade. Quando, há 5 anos atrás, o senhor esteve aqui, e com a sua volta, descrita não como um retorno depois de 5 anos, mas o acompanhamento da trajetória dessa instituição, encontramos uma generosidade fundamental para a consolidação de um instituto pequeno, modesto, mas preocupado com a interdisciplinaridade e preocupado com a reflexão de fronteira. O senhor representa indiscutivelmente essa reflexão. O meu pedido, em nome do Conselho Diretor, é para conseguir a sua colaboração. Nesse instituto, 2 espaços novos estão sendo abertos. Um, da Cátedra Jaime Cortesão, que durará até o final deste século,
preocupada em refletir sobre as relações, desde o período da descoberta até o presente, entre o Brasil e a metrópole de então. O segundo espaço é a Cátedra Memorial da América Latina, criada para promover a integração regional, que se dedicará às relações culturais, sociais e políticas com os países vizinhos. Gostaríamos de poder contar com sua valiosa colaboração nesses dois espaços criados, nos ajudando a desenvolver os trabalhos necessários diante dos desafios que hoje estamos enfrentando. Esse é o pedido que eu queria formular no final, mas sem deixar mais uma vez de cumprimentá-lo pela conferência que acabamos de ouvir. Muito obrigado.